Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo Canal 22, Paixão por Ribeirão, Larga a Brasa na TV. Eu quero dizer o seguinte, que é um absurdo que se tenha feito a majoração do preço do combustível com invenção de PIS, PASEP e tudo mais, porque isso vai ocasionar um tsunami na economia. O que eles conseguiram segurar até agora vai por água abaixo. Ah, mas nós diminuímos o juro. Diminuiu coisa nenhuma. O juro reduziu na taxa Selic. Só que, para os bancos, eles estão cobrando o valor da taxa Selic, mesmo reduzida, por mês, não é por ano. A taxa Selic foi para 9 ponto alguma coisa. Só que chega no fim do ano, eles cobram de você a taxa do cheque especial quase 400% ao ano, ou mais. A taxa do cartão de crédito abusivamente maior. Então, gente, não adianta nada, é enganar a gente. Aí diz assim, o mercado está exigindo isso. Mercado porcaria nenhuma. Quem está exigindo isso são os bancos. Aves de rapina. São aqueles abutres que ficam esperando o cidadão ter um pouco de dinheiro para solapar, para acabar com as famílias, com as empresas. É isso. Um banco deu agora uma informação que no segundo trimestre ele só teve, coitadinho, 3 bilhões de lucro no trimestre. 3 bilhões só, que caiu 5% no trimestre do lucro dele. E o brasileiro está frito em farinate, está totalmente desmilinguido na sua poupança, no seu dinheiro. Quem é que tem dinheiro? Está todo mundo empipinado, endividado. E com o banco, e com os bancos. É isso. Os bancos cobram um absurdo, arrancam os olhos, arranca o coração, destrói a família. O cidadão que pegar uma casa popular pela Caixa Econômica Federal, baseado na Minha Casa Minha Dívida, digo, Minha Vida, certo? Ele vai só receber a escritura da sua casa quando ele morrer. Tanto é que, antigamente, quando tinha o setor de habitação do BNH, ele era chamado de mutuário. Hoje, ele é chamado de mortuário. Só depois de morto que ele vai receber a casa. É isso. Havia um sistema chamado fiel, em que o cidadão, se estivesse desempregado, se estivesse doente, ele passava para o saldo devedor o dinheiro da sua dívida. Agora não. Atrase um mês na prestação da Caixa para o CV. Vem de espora e reio para te laçar e te tomar o bem. É isso. Manda para o SPC Serasa, manda para tudo quanto é lado, que você nem sabe, imagina que tenha. Aí entra um tal de score. Sabe o que é score de banco? É aquilo que você leva todos os gols e eles ganham todos os campeonatos. É o score. É o seguinte, eles vão fazendo uma análise de quando você não pagou. E depois não tem nada. Se você pagou, você continua devendo. É o score. E aí você não consegue mais empréstimo. Constrói as casas distantes. Não colocam equipamentos comunitários. E ainda não tem ônibus, não tem, enfim, a infraestrutura logística. E ainda você tem que melhorar o acabamento, porque eles não acabam. Tem algumas aí que são mestras em fazer caca. Em fazer caca. Aí o cidadão tem que ainda ir lá e corrigir os pormenores. E ai de você se reclamar. Entendeu? Aí que eles entopem o vaso sanitário mesmo. Agora eu quero falar sobre gasolina mais particularmente. E é mentira que eu estou falando? Verifiquem os supermercados, as ruas da cidade. Mesmo agora, no final do mês, quando
são pagos os salários e depois do 5º dia útil, quando se paga os aposentados, você vai ver que está uma paradeira. O pessoal está cercando o cliente na rua a laço para ver se ele compra alguma coisa. Tem que pagar funcionário. Vai diminuir o número de emprego. Os chamados postos de emprego. Vá ao supermercado. Vazio. O cidadão está comprando o quê? Arroz, feijão e ainda escolhe bem a marca. Tá aquela história, tem 2, 3 marcas. Ele vai optando, vai caindo. Um mês ele pega mais barato, o outro mês ele pega mais quebrado que arroz de terceira. Fala assim, vai pegar o arroz de terceira. É que ninguém bota arroz de terceira hoje, mas senão tinha arroz de quarta, quinta. É isso. Carne. Só come carne o pobre quando um dos dois está doente. Ou o boi ou o pobre. Porque não tem jeito. Agora, vou mostrar para vocês a safadeza. Vou mostrar. Eu gosto de mostrar. Pão, pão, queijo, queijo. Quer ver? O pão de queijo está caro. Olha aqui. De Goiânia, tem um centro distribuidor de gasolina. Para lá vai a melhor gasolina do país. Não é misturado com álcool, é pura, puríssima, pura de origem, PO. Vai para onde? Para a Bolívia. Ela custa 86 centavos, mas o frete sai 1,59. Vai para lá, para os nossos amigos bolivianos, a 1,59. Eu falei igual, mais ou menos, que eu vou ter que ir para lá buscar gasolina no meu carro. Certo? E a Cimentos Petrolíferos de Bolívia é a empresa que recebe a gasolina do Brasil, sem álcool. Então, vou mostrar para vocês uma reportagem. Ouçam, verifiquem esta reportagem. Solta a reportagem primeira lá de Goiânia e da Bolívia. Vamos lá. Por que bolivianos compram da Petrobras gasolina e óleo diesel até 3 vezes mais baratos que os vendidos para nós brasileiros? Veja na reportagem de Lucílio Macedo. Para los hermanos bolivianos, combustível barato. Para nós, brasileiros, goianos, a lei. Este é o polo da Petrobras em Senador Canedo. Partiu daqui, através das redes sociais, a indignação de caminhoneiros e consumidores, depois que flagraram bolivianos comprando gasolina e óleo diesel bem mais barato do que nós. Sem contar que ainda terão o custo de transportar o combustível de Senador Canedo até a Bolívia. São mais de 1.500 quilômetros. Mesmo assim, para eles compensa, já que lá o produto está em falta. Ouça a revolta de um caminhoneiro em um grupo de WhatsApp quando ficou sabendo da diferença dos valores praticados. Mostraram a nota. 80 centavos o Brasil está vendendo para a Bolívia, os caras estão vindo cá buscar o litro de óleo diesel. O frete é mais caro que o produto. A gasolina eles estão pagando 1,61. Olha o que o governo faz, vende para nós caro e para o pessoal aí de fora vende barato. Hoje pela manhã tivemos acesso no polo da Petrobras a uma nota fiscal. O preço da gasolina vendido para os bolivianos é bem mais barato, R$ 1,59 o litro. Este motorista que vem de Rio Verde paga bem mais caro, R$ 3,39 o litro. Esses são preços praticados pela Petrobras em Senador Canedo. Para os bolivianos, preço justo. Para nós, a lei. Só imposto atrás de imposto, né? Não tem lógica um preço aí desse do gasolina aí, o valor que tá, né? Um e pouquinho, a gente pagando aí quase R$4 o litro aí, ó. Fomos até a base da Petrobras. Havia um caminhão da Bolívia parado no pátio. Aqui ninguém fala sobre o assunto, mas fomos informados que até brasileiros fazem frete para a Bolívia e levam gasolina para lá a R$ 1,59 o litro. Tentei falar com um boliviano, mas ele alegou que não sabe quanto paga no litro. Essa nota fiscal mostra o valor que os brasileiros estão pagando no óleo diesel, R$ 2,72, bem mais caro que os 80 centavos o litro, que segundo a denúncia é o valor pago pelos bolivianos. Já tem mais ou menos 1 mês e meio que está acontecendo esse transporte de combustível do Brasil para a Bolívia. Nós mesmo está ficando zero, nós não está sobrando nada.
Os bolivianos estão pagando bem menos no óleo diesel e na gasolina. E é uma gasolina pura, não tem adição de 27% de álcool como a nossa gasolina. Estamos pagando quase 3 vezes mais pelo mesmo produto por conta dos generosos para o governo e indecentes para nós impostos. Vejam o peso da nossa carga tributária para a gasolina. Pagamos 17% a mais pela distribuição e revenda, mais 14% pelo custo do etanol misturado, 29% de ICMS, 10% de PIS, PASEP e COFINS e 30% para a Petrobras. Em nota, a Petrobras informou que tem um contrato com a empresa boliviana YPFB e os preços de exportação para a Bolívia estão alinhados ao preço da venda no mercado de Senador Canedo, sem tributo. Para os amigos, isenção de impostos. Para os brasileiros, a lei. Que vergonha, isso é uma safadeza. E eu repito, que vergonha, safadeza. E não é problema de safra, não, é safadeza. Porque aqui, quando eles vendem o alto mais caro, é problema de safra. Então é safradeza. Agora lá é outra coisa. Agora eu vou dizer outra coisa para vocês. Repercutiu lá em Brasília. Vamos colocar o deputado falando sobre isso? Eu nem sei o nome dele, sei que ele falou. Então ele merece ser colocado aí no WhatsApp do Canal 22. Vamos lá. Pela liderança, passa a palavra também ao deputado Pompeu de Matos. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho à tribuna para anunciar aqui um fato relevante, que o povo possa ter gasolina barata. Isso mesmo, quem quer gasolina barata, a Petrobras está vendendo gasolina aqui em Goiás, na cidade chamada Senador Canedo, vendendo a R$ 1,59, preço de banana. Então, quem quer gasolina barata, pode vir para cá. A prova está que a Petrobras está vendendo, carregando caminhões e caminhões, emitindo nota fiscal. Está aqui a nota fiscal, se alguém duvidar. É só chegar que tem gasolina barata a R$ 1,59. Só tem uma exigência, e essa exigência diz que não pode ser para gaúcho, não pode ser para catarinense, nem para paranaense, não pode ser paulista, carioca, mineiro, nem goiano. Aliás, para ter a gasolina a R$ 1,59, não pode ser brasileiro. Sabe, tem que ser boliviano. Esta gasolina da Petrobras, gasolina tipo A, gasolina pura, gasolina sem álcool, da melhor octanagem, da melhor qualidade, essa gasolina só pode ser vendida para boliviano. Brasileiro não tem vez. BR é só a Petrobras, que é do Brasil, mas a gasolina boa é para os bolivianos. Aliás, BO, bom para otário. Eu não sou bobo, não sou filho de pai bobo. Se me comprarem por bobo, devolvo de madrugada. É baixinho, mas de bobo não tem nada. Nós precisamos denunciar isso para o país. É um absurdo, é uma brincadeira que estão fazendo com o nosso povo. Ora, nós temos a gasolina mais cara do mundo para os brasileiros. E nós temos a gasolina mais barata do mundo para os bolivianos. Alguém consegue compreender isso? Em sã consciência, fecha essa matemática. Na matemática, 2 e 2 é 4. Na conta do preço da gasolina para a Petrobras, 2 e 2 é 25, 38, 43. É realmente um absurdo. Mas eu compartilhei com vocês para vocês ficarem sabendo como é que é a mazela neste país. Como é que é a situação lá em Brasília. Ninguém se entende. Como é que se entende que para nós, para acertar o PIS, COFINS aumenta, e para lá vai de graça quase? Porque aí vai tirar o preço, inclusive, do transporte. Quer dizer, e o álcool aqui na nossa região? E o álcool aqui na nossa região?
Nós somos os maiores produtores de álcool do país. E a região onde mais caro se vende o álcool. De vez em quando um abaixa, aí vai a turma do abafa. Sabe o que é a turma do abafa? A turma que não quer que ele aumente. Ou abaixe. Aumentar ele pode. Não pode abaixar. Não pode ser diferente dos outros. Tá certo? E ninguém faz nada, gente. Cadê os homens da defesa do consumidor? Acorda, Ribeirão! Acorda, São Paulo! Acorda, Brasil! Já eu volto. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Voltamos a apresentar Larga a Brasa na TV. Professora Sueli Vilela é nossa convidada, secretária municipal da Educação. Já foi reitora da USP, tem um currículo imenso. A senhora tem aquela câmera à sua disposição. Boa tarde, professora. Boa tarde, Morandini. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Um prazer poder participar novamente do seu programa e agradecer mais essa oportunidade. Eu é que agradeço. Eu gostaria de saber, a senhora foi realmente reitora da USP, não é isso? Sim. E agora é secretária municipal da Educação. O que é mais difícil? Olha, os dois são grandes desafios, Sim. Porque são de dimensões distintas, mas de grandes desafios porque trata-se da educação. E a educação no país, seja a educação básica, seja a educação superior, os desafios são muitos, porque a cada dia nós detectamos a necessidade de novos investimentos. E se o país, se os gestores, se os políticos não fizerem cada vez mais pela nossa educação, teremos, eu sempre costumo lembrar Anísio Teixeira, Sim, que em 1960... Nós temos uma escola em homenagem a ele, exatamente, no Iguatemi. Isso, que já em 1960 ele dizia, os governantes que não investirem em educação, que não construírem escolas, necessariamente serão obrigados a construir cadeias. É o que tá e é o acontecendo. que nós estamos assistindo neste país. Professora, nós tivemos também o Paulo Freire, que foi para a educação mais básica, não é isso? Sim. Em alfabetização, sistema Paulo Freire, etc. Né? Sim. Hoje parece que se abandonou a questão da alfabetização do povo. Então, mas a alfabetização ela é fundamental. E agora, nessa Base Nacional Comum Curricular que está sendo lançada este ano, que está aí já no Ministério da Educação para análise final, eles estão tentando resgatar e passar e antecipar a alfabetização, que hoje
está no 3º ano, a proposta é antecipar para o 2º ano. Isso mostra a necessidade de colocarmos os nossos alunos cada vez com uma idade menor, com uma capacidade de escrever, com capacidade de leitura. Isso é extremamente importante, mas os desafios são muitos quando você fala nessa alfabetização antecipada, porque você vai ter que também trabalhar os níveis abaixo, também com uma preocupação dessa alfabetização cada vez mais precoce. Mas veja, professora, hoje o ensino do Estado, ainda é até um pouco do município, ele faz aquele tipo de educação terra plana, né? Então, vamos dizer, o aluno aprendeu ou não aprendeu, ele passa para o outro ano. A aprovação automática, isso daí tudo, né? Quando ele chega no fim, ele está desmotivado. Antigamente, você pegava na escola, desde o jardim da infância, e aprendendo o beabá e tal, saber o nome da professora, do pai, etc., o seu. Até com 6, 7 anos, você já sabia praticamente escrever e ler. Ao depois, você já tinha os livrinhos, né? Aqueles livrinhos próprios para você ir treinando a leitura, não é verdade? Em matemática, idem, você ia treinando. Hoje, parece que o aluno é jogado numa sala e ele fica lá, o Deus dará. Não tem, assim, uma sequência, um método em que exige dele se preparar para uma prova, ler, ou estudar, fazer as lições de casa. Lições de casa. Quanto que a gente aprende, professora? Sim, não, mas essa é a metodologia, né? Essa aprovação automática eu não defendo, acho que isso você vai, no final, ter o que nós já falamos. Semi-alfabetizados. Isso, os analfabetos funcionais, né, que sabe às vezes até escrever, assinar o seu nome, mais escrever, mas não sabe ler o WhatsApp. É isso daí. Isso, mas não sabe interpretar realmente, fazer uma leitura e interpretar um texto, que é não o analfabeto funcional. Não sabe, enfim, então, ajeitar o texto. Exatamente. Eu compartilho totalmente com o que você está colocando, e nós, na Secretaria, essa é a nossa preocupação. A preocupação, os nossos 2 grandes desafios. Não apenas dar acesso à educação básica, né? Criar vagas em creches, etapa, ensino fundamental, mas também, principalmente, a qualidade do ensino que ele recebe. Porque hoje, como eu já mencionei, já falamos numa outra oportunidade, os índices do IDEB da Secretaria, do nosso ensino. E nós temos índices, quando você olha, quando você olha é 6,1, que está acima da média nacional. Sim, eu sei. Mas, aliás, elogiadíssima. Mas quando você passa a analisar os dados de cada escola, isto é muito preocupante, que você tem índices baixíssimos. Ao passo que, às vezes, você tem uma escola com um índice, com um IDEB, já tivemos 7,7, que caiu para 7, que caiu para 6,8, nós estamos analisando esses índices. Nós temos escolas, principalmente de periferia, com IDEB de 3,7. Então, é uma diferença total, então nós temos que recuperar esses índices. Nós temos que recuperar o nível de proficiência dos nossos alunos. E essas dificuldades, Morandini, elas estão principalmente, porque o IDEB ele mede o nível de proficiência em língua portuguesa e em matemática. Por isso e que em matemática é baixíssimo. Não só isso. E também na língua portuguesa começou-se a exigir mais a dissertação ou a redação, porque o cidadão não sabia nada. Quando ele chega no Enem, ele não consegue, aí observa... Não consegue se exprimir. Exatamente. Não é verdade? Aliás, é aquela história. Nem, opa. É isso daí. Opa, que... Não fala. Não há um diálogo sequente, não é? E talvez seja isso desde ter a idade, quando vem na escola. E antigamente os pais acompanhavam os filhos nas lições de casa e os ensinavam a ler, ou pelo menos a interpretar textos, né? Então, e quando você fala dos pais,
eles têm um papel fundamental. Mas hoje ninguém está nem aí, professora. Ele tem que auxiliar esse aluno na sua tarefa. Nas suas dificuldades. Nas suas dificuldades, em casa, fazer a lição de casa. Isso é uma atividade complementar à atividade em sala de aula. Então, isso é fundamental. Agora, uma outra coisa. As creches. Falamos em creches. Eu fui secretário do Bem-Estar Social naquele tempo, quando as creches eram pertenciam a essa secretaria. Nós tínhamos uma divisão, o berçário e a ludoterapia, maternal, etc. E tal. Hoje vocês pegaram como ensino fundamental. Né? Faz parte do ensino fundamental. Faz parte da educação básica. Sim, da básica. Isso. Eu quero saber o seguinte, como é que essas crianças estão sendo tratadas? Só fica lá um depósito de criança para comer, esperar a mãe para ir lá e o pessoal tomar conta, babás municipais, ou elas têm alguma coisa como ludoterapia, que é o brinquedo, laborterapia, que é alguma coisa de fazer para ter lúdica, né? E tudo mais, e educação. Não, nós temos as nossas creches, as nossas, que são as 6, que nós chamamos, os Centros de Educação Infantil, as EMEIs, que são as Escolas de Educação Infantil, elas têm um projeto pedagógico. E esse projeto pedagógico, ele trabalha atividades lúdicas, como você coloca, e trabalha atividade. Nós temos que considerar que cada atividade, uma brincadeira, ela pode ser utilizada como processo pedagógico, educativo. A alimentação, porque elas ficam, somente na creche, elas têm tempo integral. A alimentação é um processo de aprendizagem. Sim. Você vai ensinar a criança a conhecer os alimentos, os vegetais, quer dizer, então, tudo isso, ele é trabalhado dentro de um contexto de um projeto para que toda brincadeira, para que cada atividade seja utilizada para o aprendizado da criança. Bom. Que é a diferença de uma coisa assistencial. Então, esse é o nosso modelo e que nós temos que aperfeiçoar a cada dia mais esse projeto. Bom, e vocês estão com quantos mil alunos nas creches? Nas creches, em torno de 22 mil alunos. 11 mil na educação infantil, 22 alunos. Creche em torno de 11.900 e na pré-escola mais em torno de 11 mil. Então, isso totalizaria na educação, eles já saem já com esse processo de alfabetização lá no final, na segunda etapa da pré-escola. Agora, o ensino de Ribeirão Preto sempre foi elogiado, sempre. Depois, por razões aí talvez de estrutura do ensino nacional, estadual, resolveu-se deixar para depois, ou deixar o ensino estadual absorver os alunos que saíam e saem do nosso, vamos dizer, do ginásio, né? Para pegar a parte mais desenvolvida e se preparar para os vestibulares, não é isso? Diminuiu muito essa fase, esse nicho do ensino municipal? Não, nós temos praticamente... Mozinho, por exemplo. Não, que é uma das maiores escolas que nós temos, o Mozinho. Era muito elogiada. Muito elogiada. Nós temos hoje no ensino fundamental, também é mais ou menos metade, 22 mil na educação infantil e 22 mil no ensino fundamental. Agora está aumentando, está estratificado. Ele está aumentando, por exemplo, nós tivemos no ensino fundamental um aumento de cerca de 500 crianças. E no outro em torno de 1.000 crianças. Estão pensando em fazer mais creches? Não? Vamos fazer. Nós estamos agora, a prefeitura, nós estamos num momento, eu diria, muito rico, que é o momento que a Secretaria de Planejamento, com as demais secretarias, estão preparando o PPA, que é o Plano Plurianual. E isso tem trazido uma grande reflexão nas diferentes secretarias. E para isso nós estamos trabalhando, e eu vou querer voltar aqui numa outra oportunidade para discutir com você e mostrar o planejamento que nós estamos fazendo. Porque eu vou ser sincero, para trás, salvo honrosas e raríssimas exceções, o PPA foi só para cumprir tabela. Isso. Então, hoje ele não é. O prefeito Duarte Nogueira tem investido porque um dos P's que ele preconiza é o planejamento,
que é priorizar, planejar, perenizar, né? Então, o planejar ele é extremamente importante. E o PPA é isso. O que nós vamos fazer nos próximos 4 anos? Então, nós estamos finalizando, acredito que até 20 de agosto, que é o prazo final, nós teremos já todo o planejamento setembro, né? Com relação às creches. O que nós vamos fazer em 2017, 2018, o que será construído, o que será ampliado em termos de salas de aula, o que será ampliado em colaboração com as escolas conveniadas. Então, nós teremos todo este planejamento até 2021. Então, a nossa meta, que é a meta do prefeito Duarte Nogueira, é de 1.000 vagas a cada ano. E é dentro desse planejamento e olhando as regiões que têm uma demanda maior, sim, que como você bem sabe, são as regiões norte e oeste, sim, que têm uma demanda em torno de 1.250 cada uma delas. Então, olhando as especificidades de cada região, a demanda de cada região, para que possamos fazer esse planejamento plurianual. Bem, com relação à qualidade do ensino, a gente sabe que o ensino municipal é bastante profícuo, bastante desenvolto. Agora, número de professores. Nós tivemos no começo do ano, vocês pegaram o bonde andando, vamos assim dizer, mas muitas reclamações que não havia essa matéria, aquela matéria, etc. E vocês tiveram que fazer uma contratação emergencial. E vocês depois, parece que o prefeito agora ia contratar um número X por necessidade imperiosa de professores para uma emergência, é isso? Olha, quando nós assumimos a secretaria, nós tínhamos um déficit de professores da ordem de 160 professores. É muito. Olha, você chega 1º de janeiro, no dia 3 de janeiro, você toma ciência desse índice, dessa falta de professores. E as aulas previstas no início no dia, acho que era 2 de fevereiro. Sim. Ou seja, um grande desafio, impossível de você contratar, você chegando, e a própria administração, o próprio processo, não é possível você fazer isso. Mas nós trabalhamos, nós contratamos 200, ou até agora, em 6 meses, 271 novos professores. O critério tem um processo seletivo, que já foi feito, nós temos processo seletivo para efetivo e processos para emergenciais, para professores emergenciais, provas que é o processo, provas e títulos, tudo realizado. Não somos nós, empresa especificamente para fazer isso. Não poderia chamar os aposentados? Olha, você pode chamar os aposentados também, mas eles também teriam que passar por esse processo. Ou aquele que se aposentou ali tem que verificar se nós podemos desaposentar. Aí é todo um processo complexo que nós teríamos que olhar a legislação atual da prefeitura, o estatuto do magistério, como nós temos que trabalhar isso. Podia estudar também. Não sei se o que for legal, né? Lógico. Dar uma bonificação para quem. Isso, para que eles permaneçam. E hoje o que nós estamos tendo? Nós estamos num movimento contrário a isso que você está mencionando na rede. Porque hoje, por exemplo, um diretor, ele se aposenta para ele poder incorporar. Ah, sim. Então ele pega. Aliás, era uma. Isso. Mas não foi então, agora. Isso não está cortando isso? Está cortando, exatamente. Isso, porque você acaba perdendo o professor de um dia para o outro e não tem o professor para colocar em sala de aula. Isso, né? Também para isso. Só para isso. Então, nós contratamos até então 271 professores, mas você mencionou exatamente isso, você tem o diagnóstico. Faltam professores na rede. Faltam como? Não. Porque há um índice de absenteísmo muito alto, muito alto. Então, e até 30 dias de faltas, esse processo, a gestão é feita pelo diretor. E aí acontece que ele não tem um professor. E como falta-se muito, por falta, a questão da falta bonada, a questão de licença-prêmio, o aluno fica sem professor. E não há substituto. E não há substituto para isso, porque às vezes nós temos, numa mesma escola, em um período, nós já chegamos a ter a falta de 14 professores. Nenhum sistema comporta ter 14 professores para uma escola disponíveis. E esse absenteísmo colabora para quê? Para que a criança vá para casa, fique na rua. Fique na rua, fique lá dentro da escola, no pátio. Eu fui visitar uma escola assim, que não estava previsto aquela minha visita, não foi avisada antecipadamente. E eu vi muitas crianças. Eu falei, nossa, está na hora do recreio?
Não, não estava, Morandini. Era falta de professores. Então isso é real, os pais reclamam com razão. Mais de 30 dias de falta, que tem licença prêmio, licença gestante, né, licença saúde, nós designamos um novo professor. Nós fazemos o que nós chamamos de atribuição de um novo professor e contornamos. Às vezes a gente passa por situações na demora desse processo administrativo, mas nós conseguimos repor esse professor. Qual é o grande desafio? Faltas com número inferior a 30 dias. Nós não temos, eu não tenho esse professor para colocar lá. Antigos substitutos, porque ele não é previsto. Os professores substitutos que nós tínhamos antigamente. Isso. Então agora nós temos uma comissão que está estudando um projeto de professor substituto, que está sendo distorcido aí com o nome de Uber da educação, delivery, professor delivery, e não é nada disso. Ele é um professor livre, mas ele passou por um processo, ele passará, se implantado esse projeto, porque ainda não foi concluído, ainda não me enviaram a versão final desse projeto, mas ele será, se aprovado, se passado por todos os trâmites da Secretaria e também pela Câmara de Vereadores, a proposta é que ele seja um professor, que ele passou por um processo seletivo, ele terá um treinamento com o professor, com o coordenador. Nós contratamos algo inédito na rede municipal, que eu também tive a oportunidade de dizer aqui, o coordenador pedagógico para cada escola de ensino fundamental. Essa figura, ela é essencial, é a base da recuperação, da melhoria da aprendizagem das crianças. Esse professor, que será substituto, ele terá escolas específicas. Então, nós teremos um determinado número de professores para determinada região e para determinadas escolas. E ele conhecerá o projeto político-pedagógico daquelas escolas que ele vai trabalhar. Vai substituir o professor, que ele vai substituir. Então, quando ele for chamado, ele já conhece e ele será orientado pelo coordenador pedagógico. Então, não é um professor avulso, um professor que chega ali, que não sabe, que não conhece a realidade daquela escola. Bom, agora uma outra coisa. A gente sabe que a senhora está preparando uma mudança na secretaria para que os pais possam ter um local para buscar as vagas, porque daqui a pouco vai começar a abrir, vamos dizer, a inscrição para essa escola, para aquela outra. E fica aquela fila lá na Secretaria da Educação. E a senhora está querendo mudar isso. E mudar para onde? Então, nós vamos mudar para o Poupa Tempo, que terá um setor específico lá na parte da Prefeitura. Teremos um posto de atendimento específico para a Secretaria Municipal de Educação, para o setor que nós denominamos de gestão de vagas. Então, todas as famílias, os pais que querem buscar, fazer a inscrição dos seus filhos, deverão se dirigir ao Poupa Tempo. E qual o porquê dessa medida? A medida, ela visa exatamente dar um maior acesso a esse serviço e também um maior conforto nesse atendimento. E mais, agora com essas casas que estão sendo construídas, eu não sei como vocês vão fazer para adequar a situação, para dar o equipamento comunitário aos conjuntos, né? Então, esse também, o prefeito Duarte Nogueira, ele tem trabalhado com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria da Educação, no sentido de que esses novos prédios, loteamentos, eles já tenham a infraestrutura que você até comentou anteriormente. Eles já têm os equipamentos de saúde, os equipamentos escolares. Então, por exemplo, o Vida Nova, que já foi feito aí o lançamento, a primeira fase, do Galo Bravo. Ele terá uma creche, duas creches, C e MEI, com 350 alunos, vagas para aquela específica, e uma EMEF, que é para ensino fundamental. Então, esses novos loteamentos, eles já estão sendo incorporados, essa infraestrutura... É bom cobrar das empreiteiras que fazem para elas construírem. Então, são elas que constroem. Já está previsto porque isso. Se elas vão ganhar o dinheiro... E a segunda fase do Vida Nova, eles vão, porque é uma expansão muito grande, eles já prevêem 2 construções de creche. Então, serão aí 700 vagas
para 2019, 350 em 2018 e 700 em 2019 e também 800 para ensino fundamental. Obviamente que isso, apesar da construção, e a construção ela é extremamente importante porque é o início, mas a manutenção ela é extremamente cara e isso vai ser incorporado na prefeitura. Então, por isso esse nosso planejamento. E a merenda, como é que está? A merenda nós estamos avançando na gestão de todo esse processo. Nós estamos melhorando os processos de compra com auxílio da Secretaria de Administração. Ontem ainda tivemos uma reunião com o secretário de Administração, como é que nós vamos otimizar, diminuir os gastos, ter cada vez mais que você consiga comprar os alimentos de melhor qualidade e menor preço. E também uma gestão nas escolas em termos do cumprimento do cardápio, porque o cardápio ele tem uma finalidade e uma das coisas que a gente se preocupa muito, e eu já estive visitando algumas escolas em horário de almoço, exatamente para verificar se aquele cardápio que está previsto ele está sendo cumprido, principalmente no que se refere aos legumes, que é extremamente importante. Não quero ver somente uma criança comendo arroz, feijão e carne. É necessário ele ter uma dieta balanceada, porque é importante para aquelas crianças. Parece que você tomou uma medida para economizar que está deixando o pessoal assim, diz que os funcionários não podem comer a comida das crianças. Não é uma decisão da secretaria, da secretária. Isso consta porque a verba que vem de alimentação é uma verba federal, que chama PNAE, que é do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Isso está lá. É proibido você utilizar mas você alimentos, tá levando, viu? Alimentos, você tá então foi bom levando, você me dizer que eu preciso esclarecer isso. Então, é proibido pela legislação. Segurança das escolas, professora. Segurança das escolas. Definitivamente desmilinguidos, defasados. Sim, passamos aí e toda a população assistiu à questão da segurança, né? Várias escolas, a mesma escola sendo arrombada. Sim, para roubar fio, inclusive. Para roubar os fios. Tivemos aí a Castroviejo, que ela foi 3 semanas seguidas, né? E aí nós não temos hoje um contrato de vigias, nós temos um contrato... Já tentaram ver com a comunidade? Nós estamos trabalhando com a comunidade, principalmente em áreas onde o equipamento escolar ele tem maior vulnerabilidade. Tem que defender a escola. Tem que defender. A escola é da comunidade. Claro. É da comunidade. E outra coisa. Então eles têm um papel abre a escola no sábado, no domingo, fala para ele levar o pastor deles, o padre deles, o pai de santo deles. Utiliza para agregar essa comunidade. Isso. Deu muito certo, já fizemos isso. Já fizemos isso. Então vamos intensificar nessa direção que você está nos alertando. Mas temos trabalhado também com a comunidade. Mas tínhamos apenas um contrato para 6 vigias. São 109 escolas. Impossível. Agora intensificamos ações junto à Guarda Civil. O prefeito retornou a ronda escolar pela Guarda Civil e isso já contornou também. Não adianta, é cobertor curto de cobre, cobre o pé e cobre a cabeça. Cobre a cabeça. Agora nós temos 2 projetos que estão em estudo. O primeiro é sobre as concertinas com elétrica, com alarme e com monitoramento. E a segunda é monitoramento de câmeras. Sim, é isso. Isso, e monitoramento de câmeras, onde tem uma central de monitoramento. Então, tomar cuidado para eles não levarem as câmeras. Não, eles levam as câmeras. Eles levam as câmeras, porque nós já temos várias escolas com câmeras e eles tiram. Então, nós temos que associar. Nós, inclusive, temos uma assessoria do Major Eric para essa questão de segurança, que é um major aposentado. Então, ele está visitando as escolas para que a gente consiga ter um projeto que, vamos dizer assim, que tem uma certa garantia que diminua esses assaltos. Ao mesmo tempo, nós, desde março, nós estamos num processo de licitação de mais 10 postos aí de vigias e tudo isso, então, às vezes a população ela fala, bom, professora, mas 10 postos, são 109 escolas. De piano, você não pode fazer. Mas qual é o problema? E a lei de responsabilidade fiscal? A lei de responsabilidade fiscal,
o dinheiro que nós não temos, nós iniciamos a Secretaria da Educação com um orçamento inferior ao do ano passado de 35 milhões. Então, você já começa com um déficit. Então, além de você tem que fazer economia, tem que gastar 25%, você tem um limite prudencial, como você, que é a lei de responsabilidade. Então, nós estamos fazendo estudos, mas, ao mesmo tempo, agora, se você observar, já a imprensa deixou de notificar, porque melhorou muito, porque eu vou dizer uma coisa, como secretária da Educação, eu, assim como a minha assistente, assim como o diretor administrativo, era um pesadelo final de semana, porque na segunda, ou às vezes no sábado, a gente já estava sendo comunicado que tinha... Nós não falamos de alguma coisa a mais que você vai fazer aí, não? Eu gostaria de destacar que um ponto também que tem grande interesse para a sociedade, também para a comunidade escolar, é o processo de escolha dos diretores das escolas. Mudou, né? Agora nós eu criei uma comissão, ela começou os estudos agora essa semana, na quarta-feira, no dia 26 de julho, e nós temos 60 dias para construir esse processo. Então, nós estamos construindo. O que nós eleitos, vamos discutir, nós queremos... Há critérios definidos? Vamos definir já o tema na próxima segunda-feira sobre isso, mas a nossa linha de pensamento é atuar associando os requisitos legais que constam do Estatuto do Magistério para ser um diretor, quais são esses requisitos, uma questão de mérito, que seria conhecimento, e também associar uma eleição onde você privilegia o que está previsto no Plano Nacional de Educação, que é a gestão democrática, então a eleição para a escolha desse professor pela comunidade escolar, onde você tem funcionários votando, pais funcionando e professores votando. Então vai ser essa discussão que nós Você viu quanto que nós conversamos? Muita coisa, muito bom. Muito obrigado, senhora. Eu que agradeço. O que faltou nessa, nós traremos na próxima. Eu que agradeço, Morandini, mais essa oportunidade, um prazer estar aqui. Prazer todo e sempre trazer para a população o serviço que nós estamos prestando. Porque como contas. Secretário, nós temos que prestar conta à sociedade. Muito obrigado, senhora. Muito obrigada. Obrigado a você, telespectador. Hoje é sexta-feira, viu, Denis? Viu, Bruno? E eu sempre falo para os jovens, na sexta-feira, meninada, que nada adianta correria, beber, fumar essas coisas que tem por aí. Depois você vai se encontrar com você mesmo e às vezes nem se encontra, porque os acidentes acontecem. Quantos tetraplégicos nós temos nos hospitais? Quantos mortos foram para os cemitérios? É por isso que eu falo. Meninada, juízo! Fui!